Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero falar um assunto muito pertinente a todos nós cristãos, mas exclusivamente os cristãos, não importa a denominação. A Bíblia diz, Jesus diz assim, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora, você pode perguntar, pastor ou irmão José, o crente é verdadeiramente livre? Que eu vejo tantos problemas na igreja, eu vejo tantos crentes que sofrem por ansiedade, depressão, vários problemas. Eu quero falar sobre dois aspectos do ser livre. Do ser livre. O homem foi feito para uma liberdade total. Por causa disso foi feita a imagem e semelhança de Deus. No Éden ele tinha completa liberdade. Até que então ele deu ouvido a uma outra voz, também com liberdade, senão Deus tinha deixado o homem surdo. Então há um aspecto da liberdade chamado livre-arbítrio, pela qual nós muitas vezes abusamos desse livre-arbítrio, dessa liberdade, em libertinagem. Vamos começar da origem, do começo, para que você entenda. Quando Adão usou a libertinagem, desobedecendo a voz de Deus, a voz do homem, a voz de Deus, né, a voz do Espírito Santo, e a voz do Satã, do Titico, calça curto, Beelzebul, Deus desse século, o pai da mentira, o Apolion, né, o acusador, o tentador, o enganador. E a partir de então ele usou ele aboliu, Adão ele aboliu, quer dizer, ele transgrediu a lei da liberdade. Paulo fala isso na sua teologia, seus ensinamentos, sobre os três aspectos da liberdade. Preste atenção. Existe a liberdade, existe a lei, preste atenção, sem liberdade. O que é a lei sem liberdade? É um cachorro amarrado, ele tá sobre uma lei que é uma corrente e ele não tem liberdade. Quando ele vê um cachorro lá fora passar, ele late desesperadamente. Só porque ele quer se ver livre da corrente, não porque ele é bravo. E daí só vai lá dar uma cheirada e ele quer saber de usar da liberdade dele. Às vezes até briga com outro cachorro, faz um estrafeio, né? Delimitando seu território. A lei sem liberdade era a lei do Sinai. Dente por dente, olho por olho. A alma que pecar, essa morrerá. O guardamento da lei, do sábado, dos dízimos. Entende? Existia os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. E depois Moisés distribuiu em 613 mandamentos. Presta atenção.
distribuído na lei moral, cerimonial e penal. Eu estudei tudo isso aí. Há uma distinção bem clara. E depois existe uma liberdade sem lei. Presta atenção. Estou falando sobre liberdade. E o que causa a apreensão desta liberdade? Eu vou entrar no assunto. Vai demorar um pouco, uma meia hora mais ou menos. A lei sem liberdade, a liberdade sem lei. É o cachorro que vive solto, fura-lata ou fura-saco, né? Não tem dono, não tem casa, vira na estrada aqui, late lá e corre atrás de alguém de bicicleta, outro de moto os outros já dão pedrada nele e ele sai quem e perdeu o rumo da casa porque existe nele uma liberdade sem lei. É o gentil. O gentil. Hoje nós poderíamos dizer que seria o católico, porque ele também tem uma liberdade sem lei. Sabe o que o padre diz? Faz segundo a tua consciência. Se a tua consciência não te acusar, tá bom. Faço o que eu mando, faço o que eu faço, né? Deixa quieto. Tem uma liberdade sem lei. Mas o apóstolo Paulo, ele fala da lei da liberdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entende? É o chamado livre-arbítrio. Deus nos deu salvação, em primeiro lugar, e em segundo lugar o livre-arbítrio. E aí nós fizemos da nossa vida como nós queremos, mas só que tem um certo limite. É a lei da liberdade. É aquele cachorrinho que está dentro do quintal, mas ele não está na corrente. Ele está livre. O portão pode ficar aberto. Ele vai até o portão, olha para fora, olha para cá, mas ele não sai. Mas ele está atento. Quando ele vê o ronco do carro lá, ele começa a correr para cá e para lá. E ele conhece o ronco do carro do patrão. Você já experimentou isso? Ele fica bem doidinho, mas não vai ir atrás. Quando o patrão entra, o dono entra, ele quer pular na frente do carro e ele acompanha, vai daqui, vai lá. Quando ele sai, abre a porta, ele quer pular ele quer o agrado dele. Às vezes o patrão está meio, entende? Às vezes é dia de chuva, ele está meio molhado, ele está sujo, mas ele quer pular, ele quer brincar, ele quer recepcionar. É a lei da liberdade. Eu sei até onde eu posso ir. Quando Adão cometeu o litígio, a desobediência, dando ouvido à mulher, a mulher dando ouvido à serpente, ele perdeu essa liberdade de andar na presença de Deus. Ele foi expulso do paraíso. Em outras palavras, começou o plano de vida na vida de Adão, que daí ele começou a envelhecer. Embora que seu corpo tivesse sido feito perfeito, mas daí quando começou a contar os seus dias, o salmista Davi diz assim: ensina-me, Senhor, contar os meus dias, para que eu encontre um coração sábio. Qual foi a primeira arma que surgiu em Adão, que o diabo feriu Adão? Você pode me dizer? Foi o medo. Foi o medo. Adão procurou se esconder, viu que estava nu, tentou colocar folhagens, fazer uma vestidura de folhas, e Deus chama Adão. Adão, onde estás? Sabe, claro que Deus sabia, mas ele quer ouvir uma posição do homem. Senhor, eu ouvi a sua voz no jardim
e tive medo. Essa semana eu estive na igreja e o pastor pregou sobre um assunto bastante pertinente, da pessoa andar na presença de Deus, ser convertido. Em outras palavras, temer a Deus, amar a Deus. E depois ele disse, existe alguém aqui que precisa se reconciliar com Deus. Está fazendo as coisas às escuras. Por incrível que pareça, tinha uma irmã que Deus me revelou que ela não estava bem. Me deu vontade de conversar com ela, mas deixei que o pastor, se Deus revela a mim, revela ao pastor também. Não estava bem com Deus. Deixa eu orar para que Deus toque o coração. Mas o medo estava estampada no seu semblante. Vai que Deus revela para o pastor o meu estado. Ai. Claro que ele é um homem prudente. Quem te mostrou que estás nu? Houve um ajuste de conta. Então, a partir de então, a arma mais perigosa, mais fatal, mais sutil que existe é o medo. Existe 365 vezes a palavra na Bíblia, a palavra não temas. Para cada dia uma palavra, uma passagem diferente, diz os pesquisadores. Deus falou para Josué, não temas. Não temas, como eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei contigo. Não te mandei eu? Tenha bom ânimo. E assim, guarda as palavras da minha lei, dos meus mandamentos, dos meus preceitos, dos meus estatutos, e assim conduzirás esse povo à terra prometida que eu jurei aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse para Jeremias, não temas, não digas que eu sou uma criança, porque eu tenho te escolhido desde o ventre materno, e o que eu colocar na tua boca tu falarás, queira eles ouvir ou não. Quer ver um exemplo de coragem? Vou falar dois exemplos. Primeiro, vou falar em Gideão. O povo de Israel não plantava mais 5, 6, no 7º ano. Gideão disse, eu vou plantar e eu vou colher. Quando ele estava colhendo e colocando o seu trigo no lagar, o anjo do Senhor estava olhando e disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo assim? Eu sou menor da casa do meu pai, e meu pai é a menor família, e a minha tribo é a menor de todo Israel, e um monte de justificativa. Não temos. Vai nessa força, varão valoroso, e livrarás Israel. E aí Deus até disse para Gideão que ele podia fazer uma prova, né? E ele fez a prova. E mais uma prova, e mais uma prova.
E Deus foi aprovando que Deus estava com ele. Para Jeremias, não digas eu sou uma criança. Para Moisés, Deus disse, o que tens nas mãos, Moisés? Uma vara? Então, fere o rio vermelho, o mar vermelho, e diga para esse povo, calai, ficai quieto, não temais, presta atenção, porque o inimigo que hoje viste, nunca mais o vereis. Quantas vezes, irmão, você já perdeu por ter medo? Eu tenho medo que não vai dar certo, que eu já apanhei demais, fui muitas vezes enganada. Eu tenho medo de uma época, irmãos, eu orava muito, hoje não estou orando mais tanto, mas eu orava e Deus me revelava as pessoas na igreja. E conforme eu ia pregando, a mensagem ia tocando. Eu nem convidava para vir à frente aceitar Jesus ou para se reconciliar. A pessoa levantava lá e em vez de ele ir para fora, ia lá para frente, dobrava o joelho e ficava ali, chorando. Não demora, se levantava outro. Vamos se colocar de pé. Deus está falando conosco através da palavra. Mais alguém que a oração? Eu vou orar e vou ungir. Para que o diabo que te feriu até aqui, quando você entrou aqui, nesse assunto, nesse ponto, não ferirá mais. Serás curado, libertado em nome de Jesus. E há muitos para frente. E aí eu orava no ouvido de cada um e ungia, só para ele ouvir. Chorava, alguns não aguentavam, se debulhava no chão. Dizia para os irmãos, ora, levanta. Às vezes meia hora, 45 minutos orando para as pessoas. Outro dia ligavam para mim ou me procuravam. Pastor José, eu fui liberto. Eu tinha medo. Talvez você tenha medo de ficar velho, ser abandonado. Tem medo da chuva, tem medo do vento, tem medo das trovadas. Tem medo de ficar doente. Tem medo da solidão. Qual é o tipo do medo? Mas hoje a palavra de Deus é para você, meu irmão, minha irmã. Não temas, que eu serei contigo. Jesus, no capítulo 14, São João disse, não se turbe o vosso coração. Os discípulos sabiam que ele iam ficar sozinho. E agora, José, quem vai enfrentar Roma? Não se turbe o vosso coração, não tenhas medo. Creiai em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, eu vou e vou preparar-vos lugar, para que onde estiver estejais vós também. Então, Jesus manda os seus discípulos, no capítulo 13 de Mateus, se não me foge a mente, os 70, ele disse, entrais pelos valados, pelas vilas, pela cidade e tal. E vocês não devem temer do que a vez de dizer ou de falar, porque não sois vós que falareis, mas o meu Espírito
Espírito falará por vós. Talvez você tenha medo de falar alguma coisa e perder o emprego, se sentir de Deus, ser de Deus. A palavra de Deus nunca voltará vazia. Se eu vou falar em nome de Jesus, se quiser mandar embora, manda. Nada, absolutamente nada, porque você é menina dos olhos de Deus. Ai daquele que tocar nos meus escolhidos. Ai. Então que Deus guarde, que Deus ilumine, que Deus fortaleça, que Deus te dê ânimo, coragem, sabedoria, unção, revelação para vencer. Se as lutas desta vida te fazem chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, meu irmão, coragem. Vai. Diz em voz alta para Satanás: eu vou, em nome de Jesus, eu vou. Bota Jesus na frente. Bota Jesus na frente. Ele vai pleitear a tua causa e a minha também. Eu deixo essa palavra para a glória de Jeová.